Pronto, tô Tá conseguindo dando pra ver. pegar? Tô sim. Beleza. Bom, meu nome é João Pedro, e aí eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre o filme que se passou, né, a Revolução dos Sistemas Operacionais. Sem mais delongas. Bom, a gente vai começar aqui com o início da Revolução e eu vou pegar aqui a própria definição que foi apresentada no filme, né? A Revolução teve início nos anos 80, com o movimento de software livre e o projeto GNU, e agora está mais comumente associado com o Linux e o movimento de código aberto, né? O Open Source Movement. Bom, a gente precisa entender primeiro o que é Linux e o que é o movimento de código aberto, para a gente entender como é que funcionou essa revolução e até onde ela foi parar. Como diz o próprio Linux, para explicar o que é o Linux, você tem que explicar o que é um sistema operacional. Então, a gente vai entender o que é um sistema operacional usando as próprias palavras do Linux. Ele disse o seguinte, abre aspas, a principal coisa sobre o sistema operacional é que você não deveria notar sua presença, porque ninguém realmente usa um sistema operacional. Pessoas usam programas em seus computadores e a única missão na vida de um sistema operacional é ajudar esses programas a funcionarem. Então, um sistema operacional nunca faz nada sozinho. Ele está apenas esperando pelos programas pedirem por certos recursos ou pedirem por certos arquivos no disco rígido, ou pedirem para serem conectados no mundo externo. Então, o sistema operacional aparece e tenta tornar mais fácil para as pessoas escreverem programas. Eu sempre pesquisei, pelo menos quando eu estava entrando no curso e tal, entender o que se era sistema operacional, e com base em todas as pesquisas, até se você for fazer uma pesquisa no Google, você não vai ver nada tão detalhado assim, tão intuitivo. Na minha opinião, foi a melhor explicação para a definição de sistema operacional. E aí não deixa nenhuma dúvida, pelo menos no meu caso, eu achei muito bom. Então, a gente vai entender agora o que é o Open Source, esse movimento aqui. Pela definição do Bruce, que foi o autor da definição de Open Source, ele disse assim, código aberto é um modo das pessoas colaborarem com os softwares sem serem perturbados com todos os problemas de propriedade intelectual, tendo que negociar contratos toda vez que compra pedaços de softwares e tendo que ter um monte de advogados envolvidos. No geral, nós apenas queremos que o software funcione e queremos poder ter pessoas contribuindo com os ajustes e etc. Então, a definição de open source, muita gente associa como se fosse um software livre, de graça, mas não é bem assim que funciona, né? O open source, ele vem para disponibilizar tecnologia de terceiros para que aquela comunidade de programadores ali possam ter acesso e melhorar tecnologias, programas de outras pessoas e até criar novas com base nas tecnologias que eles pegam para poder modificar e alterar. Então, eu até achei meio esquisito quando eu vi esse negócio de código aberto. Eu falei, pô, por que os caras vão pegar o código dos outros, roubar as ideias e tal? Mas não é assim que funciona, né? Você não pega de graça, você paga, tem todo um trâmite por trás, mas não comparado com os softwares de proprietário, né? Que é uma coisa, eu criei esse programa para mim e eu vou ficar só com ele, não vou liberar o conhecimento, né? Que muitas pessoas podem usar para roubar e tal, enfim. É uma coisa que na época tinha um preconceito muito grande. E graças ao movimento de software livre, o Richard aqui que a gente vai ver agora, ele conseguiu destravar isso bem melhor. Então, o Richard foi o fundador do projeto GNU, né? A gente vai entender o que é esse projeto GNU, que foi tão importante para esse movimento dele aí. Ele era um filósofo, basicamente, né? Como diz o próprio Linus. Então, ele foi o pai fundador do movimento de software livre através de seus esforços em construir o sistema operacional GNU. E nas próprias palavras dele, o projeto GNU é um hacker, né? Ele é um cara muito inteligente. E porque ele é um acrônimo recursivo e significa GNU não é Unix. O Unix era um sistema operacional naquela época, um sistema privado. E aí, então, isso já não batia muito com a ideia do Richard de ter uma coisa só para si, não compartilhar o conhecimento. Ele até diz que na escola ele aprendeu a compartilhar os doces dele, né? As professoras sempre ensinavam a vantagem do compartilhamento das coisas, não a gente ter as coisas só para si. Então, com base nesse pensamento dele aí, ele criou um próprio sistema operacional que pudesse disponibilizar para as pessoas, olha, usem meu sistema operacional, melhorem e criem novas coisas com base nele. Então, isso foi revolucionário, assim, cara. Mas, assim, esse projeto só foi para frente graças ao Linus, né, que criou o kernel para poder funcionar o sistema e
não que ele não tivesse capacidade de criar. Como ele falou, o Linus adiantou a criação do processo em anos, assim, porque ele viu que eles estavam com problema, estavam empacados naquela parte, e aí chegou o Linus e apresentou, olha, criei esse kernel aqui, e aí dá para ajudar no processo de vocês, graças à comunidade open source, né? A comunidade que trabalhava com código aberto. Então, o Linux teve acesso a esse projeto e teve a ideia de criar o kernel aí para isso, obviamente, contribuiu muito na revolução dos sistemas operacionais, graças a esses grandes nomes aí. Aí a gente vê aqui também que ele foi o criador das fundações legais filosóficas e tecnológicas para o movimento de software livre. E sem essas contribuições, é improvável que o Linux e o código aberto tivessem evoluído para as suas atuais formas. Isso daí está bem intuitivo mesmo, bem. Bom, aí aqui, para finalizar, eu peguei alguns exemplos famosos de software que tem open source. E aqui a gente pode ver grandes nomes, né, como Google, IBM, Twitter, Facebook, Netflix, enfim. E existe uma lista gigante de produtos e sites de interesses públicos com códigos abertos que fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Talvez eles nem imaginem que, na verdade, todos eles são programas open source. Um exemplo disso é o navegador de internet Firefox, eu uso muito, o navegador é muito bom. E devido pela Mozilla, ele foi desenvolvido pela Mozilla Foundation. Ele conta com diversos colaboradores que ajudam a manter sempre seguro e estável. Isso é uma vantagem muito grande também do open source, que ele tem uma comunidade muito grande de suporte. A comunidade de um software open source ela é muito grande com relação ao suporte, né? Diferente dos privados, que é uma certa equipe, ele é um grupo seleto e limitado. E aí a gente tem as perspectivas de mercado. A gente tem aqui um breve texto sobre a Red Hat, que foi também a principal, né, pioneira nisso em soluções open source. Ela fez uma pesquisa com 1.300 líderes de TI em todo o mundo e mostrou que 29% dos responsáveis já utilizam código open source, ao invés de outras soluções tradicionais, né, como os softwares proprietários. E, segundo o relatório da State of Enterprise Open Source 2022, a maioria das empresas, 62%, vem utilizando open source empresarial para a modernização da infraestrutura. Na sequência, a transformação digital aparece como base para a adoção do modelo para 54% dos entrevistados, enquanto 52% deles o open source ajuda a desenvolver ao desenvolvimento de aplicações e para 48% da modernização das aplicações já existentes. Bom, essa foi basicamente a apresentação. Achei que, pelo menos, não sei como é que eu queria ver sua opinião sobre como foi, se deu para ficar bem entendido. Se tiver alguma dúvida, por favor, fazer umas perguntas e se eu puder responder. E é isso. Tá. Legal, João Pedro. Muito boa, tá? Muito boa a sua apresentação. Eu estava até falando ainda... Tempo. Uhum. Eu até estava falando ainda há pouco, antes de você entrar, que assim, o ideal é que quando se faz uma apresentação, principalmente quando o material, né, a fonte é um filme, é bom trazer algumas falas, né? Que daí já dá para relacionar com alguns personagens, coisa que tu fizeste, isso. tá? Então